Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um pouquinho então sobre o que são as briófitas e por que esse grupo é chamado de grupo primitivo entre os principais grupos vegetais, certo? Eu me chamo Anselmo Fiscucchi e aqui vocês estão tendo, vou dar um resuminho, um resumão, na verdade, sobre o que se trata a briófita, seja para ensino médio, ensino fundamental, ensino do pré-vestibular, seja o que for, certo? É um resumo do que vocês precisam saber desses organismos para as provas, para vocês entenderem um pouquinho, enfim, tá? Primeiro vocês precisam saber, briófita, tá? Da onde vem essas briófitas? Onde vocês podem localizar essas briófitas? Primeiro, quando você sai na rua ou no pátio de vocês já devem ter observado algumas estruturas esverdeadas, como se fosse um tapete esverdeado na calçada, ou nas árvores, nos troncos de árvores, ou até mesmo em cima de rochas, em cima de pedra, em cima de bueiro, seja o que for. Uma camada esverdeada de plantas em cima de alguma estrutura. Isso são briófitas. Isso são musgos. Musgos nada mais são do que um grupo de briófitas, certo? Temos outros grupos, como as hepáticas, por exemplo. Mas aqui eu vou focar mais no grupo, no geral das briófitas, para vocês entenderem e poderem caracterizá-las quando vocês ouvirem falar delas, tá? Primeira característica. Para a reprodução das briófitas, nós precisamos de água. Sem água, não há reprodução. O gameta masculino só vai chegar no gameta feminino se houver um ambiente úmido, se houver um ambiente com água, certo? Segunda característica. Os tecidos das briófitas não são verdadeiros, ou seja, raiz, caule e folhas não são verdadeiros. Eles têm outros nomes mais primitivos. Por quê? Porque são estruturas mais básicas em comparação, celularmente falando, fisiologicamente falando, em comparação com outros grupos vegetais. Por exemplo, se vocês compararem uma folha de uma briófita com uma folha de um pinheiro, é totalmente diferente. Por isso que os cientistas, os pesquisadores, os biólogos, acabaram exemplificando essas folhas das briófitas como filóides, filóides, isso. Assim como rizóide é a raiz e também os caules é cauloide, certo? Outra característica principal, vasos condutores de seiva. Nós não temos vasos condutores de seiva nas briófitas. O que significa isso, prof? Significa que os nutrientes que entram nas briófitas, eles se espalham por todos os órgãos de uma forma difusa. A água envolve esse transporte de nutrientes. Não tem um sistema condutor. Por exemplo, se fosse exemplificar para o animal, como os mamíferos, os seres humanos, seria o sistema circulatório do sangue. O sangue nada mais é do que um sistema de tubos, que leva os nutrientes de um órgão para o outro do nosso corpo. Em outros grupos vegetais, nós temos, por exemplo, o xilema e o floema, que eu vou explicar em outro momento sobre o que são, mas o xilema e o floema que fazem o transporte de nutrientes nas plantas mais derivadas, por exemplo, como nas pteridófitas, como nas laranjeiras, como nos pinheiros, O tamanho de um musgo em comparação com uma araucária é muito diferente. Por quê? Porque esse sistema de vasos condutores facilitou e auxiliou que a planta pudesse crescer mais, entendem? Como o sistema de vasos não existe nas briófitas, elas não puderam ter um crescimento muito elevado. Dessa forma que elas acabam estando ali naquela pequena camada, em rochas, em árvores, enfim, em diversos lugares que a gente pode encontrar. E quando falamos de reprodução nas briófitas, além de vocês já saberem que precisa da água para haver essa reprodução, existem duas estruturas principais no ciclo de vida das briófitas, que é o gametófito e o esporófito. Gametófito nada mais é do que estruturas que produzem gametas, daí o nome, gametófito. E esporófito, estruturas que produzem esporos. A estrutura principal das briófitas dominante é o gametófito, certo? Aí tem outra classificação, outra característica que vai cair em prova, que vai cair em vestibulares, perguntando qual é a estrutura dominante nas briófitas, qual é a estrutura dominante nas pteridófitas,
Aí vocês precisam saber, certo? Sementes nós não temos nas briófitas, não tem sementes. Flores não tem flores nas briófitas e também não tem frutos. São organismos muito basais, muito primitivos, muito delicados e por isso que várias das estruturas principais das plantas elas não possuem. Certo, pessoal? Acredito que de briófitas é isso, dos principais, as características principais, onde vocês encontram e tudo mais. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre os outros grupos vegetais. Certo? Um abraço e um bom descanso e bons estudos para vocês.